ouvintes, os ouvintes assíduos do Jornal da Princesa. Hoje a gente tem aqui a honra de receber uma pessoa que carrega consigo um recorde. Essa pessoa de Juazeiro do Norte é o presidente da Câmara, Felipe Vasques, o vereador mais votado da história de Juazeiro do Norte. Então a gente dá aqui as boas-vindas ao Felipe. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao Jornal da Princesa, aos estúdios da Rádio Princesa em Crato. Bom dia, Paulo. Bom dia, Álamo. É um prazer estar aqui na Princesa. Faz tempo já que eu queria vir aqui, viu, conversar com vocês e mandar um bom dia aí para todo mundo que está na audiência também. Isso. Felipe, a gente começa, fazendo uma pergunta, porque a gente sabe que o Crato, o Juazeiro do Norte, tem uma certa ligação com o Crato, de certa forma referência para a cidade do Crato, para os moradores do Crato. A cidade de Juazeiro do Norte ela tem sido ali um palco de muitas obras que são inspiradoras para o Crato. Muito embora a gente saiba que ainda estamos um tanto quanto distante, mas muita gente, inclusive nós também, temos uma satisfação muito grande em morar ao lado de Juazeiro do Norte. E em relação à questão política naquela cidade, em Juazeiro do Norte, quais são hoje as prioridades, as principais prioridades da Câmara para a cidade de Juazeiro do Norte, Felipe? Paulo, José, é uma questão importante que você está levantando. Primeiro, a gente tem que falar da relevância da cidade do Crato, né? Uma das cidades mais relevantes do estado do Ceará, historicamente uma das cidades que tiveram sua importância não apenas para o estado, mas para a região do Nordeste como um todo. Eu tenho um orgulho muito grande, uma parte da minha família é daqui, meu avô é daqui do Crato, e tive a oportunidade de crescer escutando histórias da grandiosidade do Crato, da importância do Crato. E a gente vê que o Crato vem perdendo uma parte dessa sua importância ao longo dos últimos anos. E um reflexo disso, obviamente, é a política, né? É a política daqui, da cidade do Crato. Mas a gente tem que sempre pensar na altivez, pensar na importância, pensar no valor que o Crato tem e buscar uma maior participação política da população para que a gente possa resgatar essa legitimidade, essa importância, esse valor que o Crato tem para o Ceará e para todo o Nordeste. O Juazeiro, hoje nós temos uma série de pautas. A gente tinha uma Câmara de Juazeiro extremamente desgastada, uma Câmara de Juazeiro que o povo via como uma das piores câmaras do estado do Ceará e uma das piores câmaras do Brasil. E o nosso primeiro trabalho foi resgatar exatamente essa legitimidade, essa boa avaliação da Câmara de Vereadores. Para isso a gente precisou fazer uma série de trabalhos. A gente criou o desconto no salário dos vereadores que faltassem a sessões, porque a gente via muitas faltas, muitas sessões que não ocorriam lá na cidade de Juazeiro em razão da falta de vereadores. E a gente começou a fazer esse trabalho de responsabilizar os vereadores, de organizar a casa, de botar ordem, e é um trabalho que eu vejo de suma importância. Obviamente que depois disso a gente começou uma série de outros pontos. A gente fez o maior cursinho pré-vestibular público e gratuito do Ceará. A gente trouxe professores da rede particular de Fortaleza, do Farias Brito, do Ari de Sá, os melhores professores da rede particular aqui do Cariri, também bons professores da rede pública, para que os alunos que não têm condições de pagar pudessem fazer também o Enem ali em pé de igualdade com aqueles que fazem os melhores cursinhos pagos do estado do Ceará. A gente fez também, estamos fazendo os maiores programas de capacitação do estado. Vão ser 2.400 vagas para uma série de cursos de capacitação para que as pessoas possam ter oportunidade de emprego. Então a Câmara está saindo ali na cidade de Juazeiro daquela função exclusivamente de legislativo, de fiscalização, de requerimento, que tem feito hoje em números extremamente maiores do que antes visto.
na história da Câmara de Juazeiro, mas também está fazendo política pública especialmente voltada para a cidadania, com esses cursos de educação que podem transformar a vida das pessoas. Isso. Felipe, institucionalmente falando, a relação entre Câmara e prefeito, no caso o Gleidson Bezerra, porque a gente percebe a uma curta distância que existe uma harmonia, existe ali uma cordialidade, mas existe também ali cobranças, existem fiscalizações, existe ali aquele diálogo mais incisivo na busca ali por melhorias para a cidade de Juazeiro. Como é que você avalia essa ligação Câmara-Prefeito institucionalmente? A gente tem hoje uma boa relação com o prefeito Gleidson, eu especialmente tenho uma relação de aliança com o prefeito, a gente avalia um bom trabalho que o prefeito vem fazendo e vem desenvolvendo pela cidade, mas a Câmara é independente. Então, quando a gente tem que fiscalizar, a gente fiscaliza, quando a gente tem que requerer, quando a gente tem que cobrar, a gente cobra, e a gente faz isso com muita tranquilidade. O próprio prefeito Gleidson diz que e percebe que o trabalho, enquanto vereador que foi por 3 mandatos, sua mãe foi vereadora por 1 mandato, sabe que o trabalho do vereador é a cobrança, é a fiscalização, e ele mesmo reconhece a importância dessa cobrança, dessa fiscalização, porque nem tudo chega até o prefeito. No momento que a gente tem um trabalho bem feito de um vereador, para poder dizer, essa rua aqui está sem calçamento, o povo vem cobrando há muito tempo, olha, esse serviço aqui de saúde não está funcionando, consegue ajudar a gestão, inclusive, a melhorar. Na Câmara a gente tem alguns vereadores de oposição, alguns vereadores de situação e alguns vereadores mais independentes. E dentro dessa existência, a gente tenta tratar com harmonia e com respeito, obviamente, porque a gente tinha uma relação desgastada demais entre Câmara de Vereadores e a Prefeitura em gestões anteriores. E uma relação dessa também só vai prejudicar a população, às vezes desaprovando projetos que fossem bons, como um projeto de uma caixa d'água para uma zona rural lá em Juazeiro do Norte, que chegou a ser desaprovada em gestões anteriores para ajudar o povo. Então, exclusivamente por rinha, por picuinha com o prefeito, isso não pode acontecer. A gente tem que ter aquilo que for bom para o povo, a gente tem que aprovar, aquilo que for ruim, a gente tem que reformar, alterar e modificar. Felipe Vasco, você falou aí sobre caixa d'água, e aí eu já tive aqui uma lembrança sobre um conteúdo que foi inclusive postado ontem, sobre um gargalo ali em Juazeiro do Norte, que envolve a CAGES, né? E você poderia falar algo sobre, inclusive hoje haverá uma reunião, você fez um convite à população, lá em Juazeiro nós temos uma grande audiência também, então se você puder falar um pouquinho mais sobre essa problemática, sobre como é que a Câmara está atuando para ser ali o porta-voz do povo nesse momento ali de solicitações, de cobranças. A gente tem um dos principais problemas hoje dentro do município de Juazeiro, a gente tem alguns, né? O pessoal vem reclamando bastante pra gente da situação da Enel, da situação da saúde, mas talvez o principal hoje, junto com esses outros dois, seja a situação da CAGES. A CAGES vem cobrando contas completamente fora da realidade, absurdas. Nós temos muitas casas com um quarto apenas, um banheiro apenas, que tem contas de mais de R$300, pagando por mês. E além dessas contas completamente fora da realidade, que muitas vezes é só pelo ar que está passando no medidor, nós temos também uma problemática grande por falta de abastecimento constante. Tem bairros que estão passando 10, 15 dias sem abastecimento de água. E nós temos ainda a situação das vias que estão sendo quebradas e não estão sendo recuperadas nem no tempo, nem a contento. Às vezes, quando tem a recuperação da via, fica uma verdadeira lombada nessa parte recuperada, e a gente precisa fazer alguma coisa enquanto Câmara de Vereadores. Então hoje a gente está fazendo uma audiência pública para que a população possa ir reclamar, mostrar os seus problemas para a CAGES, e vamos esperar que isso mitigue, que a gente possa minimizar esses problemas. Caso isso não venha a acontecer, a gente vai abrir uma CPI, instalar a CPI, que já teve o requerimento dos vereadores, e vamos ter que agir com o máximo de força possível para resolver esse problema. E os vereadores estão atuando ali em conjunto, ou ainda existe ali uma resistência de alguns vereadores para não atuar nessa questão da CAGES? Não, a gente sempre tem visões diferentes na Câmara, mas eu acho que há quase unanimidade hoje a respeito do serviço da CAGES, porque todos os vereadores andam, todos os vereadores recebem reclamações, e uma das principais reclamações do município realmente essa empresa que vem prestando um serviço muito ruim para a cidade de Juazeiro do Norte.
Isso que vale deixar registrado também, que se assemelha com o serviço da empresa aqui do Crato também, que é uma das angústias da população, só que aqui parece que a coisa anda mais a passo de tartaruga. Felipe, falamos sobre o Juazeiro, falamos sobre a CAGES em si, e a nível estadual, me parece, aí acredito que você tenha mais propriedade para falar, que existe aí um empréstimo na casa dos bilhões, né, que já está causando um certo desconforto na população. Tu tens alguma informação sobre esse empréstimo? O que tu pode falar para nossos ouvintes? José, é uma situação triste o que a gente vem vendo aí nas contas, nas finanças públicas do estado do Ceará. Durante a gestão do governador que hoje se encontra, foram aprovados cerca de 5 empréstimos até então, de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Essa foi a ordem, na realidade 3 bilhões e 700 milhões de reais, essa foi a ordem dos empréstimos aprovados até então. Só que tivemos uma notícia muito triste no dia de anteontem. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou um empréstimo de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Ou seja, dos 6 bilhões e 900 milhões, quase metade, que foi aprovado durante a gestão do governador Humano, quase metade do que foi aprovado vai ser para ser gasto no último ano de governo, que coincidentemente é um ano eleitoral. Então não é para saúde, não é para segurança, não é para infraestrutura, é para... A gente tem que, no empréstimo, na lei que foi encaminhada até a Assembleia, não está dizendo como é que vai ser destinado esses recursos, e é muita coincidência chegar quase metade do que foi pedido e autorizado de empréstimo para ser gasto no último ano de governo, que é coincidentemente um ano eleitoral. Então fica essa questão, fica essa dúvida. Isso foi uma prática que aconteceu também durante a gestão anterior, onde foi aprovado um empréstimo de quase 3 bilhões de reais ainda na gestão da governadora Isolda. E isso causa estranheza. A população tem que perguntar para que é esse empréstimo, com o que é que vai ser gasto, qual é a finalidade dele, para que o povo consiga compreender o que vem acontecendo. Você não pode ter práticas eleitorais com dinheiro público, ainda mais através de financiamento de empréstimo. Isso. Felipe Vasques, já se avizinhando do período eleitoral, existe algum projeto já em mente, algum planejamento para esse futuro que está se aproximando de campanha eleitoral em relação ao teu nome? Eu ainda estou muito focado na nossa gestão lá da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. A gente espera desenvolver o trabalho, ainda tem mais de um ano de presidência pela frente. Mas a gente tem discutido com o grupo, tem algumas pessoas que têm colocado nosso nome com uma eventual pré-candidatura a deputado estadual. Dentro do nosso grupo, o próprio prefeito Gleidson, também lá em Juazeiro, já colocou nosso nome como possível nome para ser apoiado. O ex-prefeito Barbalha, também Agemiro, já deu entrevista nesse sentido. E a gente vem conversando com o Barbalha, vem conversando com o Juazeiro, vem conversando com o Crato, com outras cidades no interior do estado, e a gente percebe uma necessidade, uma falta de representatividade na Assembleia Legislativa de uma candidatura de oposição a essa situação que hoje se encontra. O povo da região do Crajubá, especialmente, tem essa necessidade, porque quando a gente pega as 3 cidades, houve uma vitória, houve maiores números de resultado eleitoral nas 3 cidades de candidaturas contrárias ao governo do estado do que de candidaturas a favor do governo do estado. Então, existe essa falta de representatividade. Mas a gente vai deixar para discutir isso mesmo no próximo ano, vamos conversar com esse grupo. E se nosso nome for um nome de consenso entre esse grupo, a gente vai estar lançando uma pré-candidatura, mas vamos deixar para discutir isso no próximo ano. É isso que eu chamo de maturidade, né? Porque a gente percebe, inclusive aqui no Crato, em algumas outras cidades também, a gente já percebe as articulações de pessoas que a gente nunca viu no decorrer dos 4 anos, a não ser no período de campanha. E ali já começam aquelas articulações, já nos bastidores doando ventilador, geladeira, já fazendo festinha para criança, já aquela coisa que você não vê nos 4 anos, mas vê no período de campanha. E a gente percebe que falta maturidade e sobra muitas vezes malícia dessas pessoas. No teu caso em si, e eu tenho a liberdade de falar, porque pela
maneira que eu conheço você, você é aquela pessoa direta, aquela pessoa que também aceita uma crítica, que é o que eu não tenho no momento para fazer, mas é em relação às ações que você pratica em Juazeiro do Norte, ali em contato direto, constante com a sociedade, com as comunidades rurais, inclusive, eu acredito que é isso que a gente percebe faltando em muita cidade, essa proximidade. Tem aquele político que anda durante o período de eleição ali, todo o período nas comunidades rurais, e aí depois que ele consegue o que ele pleiteava, que é no caso a eleição, que ele se elege, ele esquece a comunidade, só volta por 4 anos. E eu tenho acompanhado você, a sociedade cratense também acompanha, porque você passou a ser ali também uma inspiração para muita gente aqui no Crato, e percebe que você tem essa aproximação constante, ações sociais também voluntárias constantes, e eu acredito que essa é uma das características indispensáveis para o político, né, que quer ali representar, ser um porta-voz da sociedade. O que a gente percebe é que tinha uma reclamação, especialmente ali em Juazeiro e uma série de outras cidades aqui da nossa região, exatamente disso que você está falando, Zé. A gente tinha uma reclamação muito grande de política que só aparece em época eleitoral, só aparece em ano eleitoral e naquele período ali da eleição. Então a gente vem tentando mudar essa realidade, vem tentando mostrar ao povo e à classe política que é importante estar perto da população durante os 4 anos, que a população sente isso, sente a atenção, sente o trabalho. E a gente vem tentando desenvolver esse trabalho. A gente criou lá na Câmara de Vereadores, a Câmara com o Povo também. Todos os meses a gente está em 1 ou 2 comunidades diferentes, fazendo audiências públicas, escutando a população, levando os vereadores para as comunidades mais distantes, para que eles possam fiscalizar em loco, ver os problemas reais de infraestrutura, de educação, de saúde dentro da comunidade, e vendo esses problemas possam desenvolver seu trabalho melhor. E além disso, a gente ainda consegue dar voz ao povo, àqueles que queiram falar, e dar essa voz dentro de uma estrutura com muito menos amarras, né? Porque, geralmente quando o pessoal vai à Câmara tem aquele formalismo, tem aquelas amarras institucionais, mas quando a gente vai até a comunidade, o povo aparece muito mais, também consegue falar muito melhor, sem aquele medo daquele formalismo todo que existe na Câmara de Vereadores. Bom, Felipe, a gente tem alguns questionamentos acerca, pronto, eleições, né? Já falou que você possivelmente pode ser candidato, não está aí possivelmente colocado, dependendo do cenário, se o grupo quiser, enfim. Hoje você está no partido AG, vai seguir nesse partido, Felipe? Dentro da nossa visão hoje, a gente deve fazer uma mudança de partido, a gente está discutindo ainda isso também. E aí, se a gente fizer essa mudança de partido, tem alguns partidos que estão em vistas, a gente tem conversado com algumas pessoas, União Brasil é uma possibilidade, o PSDB também é uma possibilidade, e existem alguns outros partidos também que a gente vem discutindo com as lideranças estaduais, para ver qual partido que se encaixa melhor dentro dessa nossa visão política, dentro dessa nossa visão de Estado. Bom, o nome colocado da oposição no Ceará, pelo menos o mais cotado, é o nome do Ciro Gomes. Pelo menos é o nome que parece que consegue unir internamente os grupos políticos no Ceará. Como você vê essa possibilidade da candidatura do Ciro Gomes ou da pré-candidatura do Ciro Gomes a governador do estado do Ceará? Eu acho que a gente tem que ter o máximo de opções possíveis. Eu vejo como uma candidatura muito viável. Muitas vezes as pessoas dizem, mas na eleição anterior tinha a situação do capitão, que estava na frente das pesquisas, o governo do estado veio com muita força, que a estrutura do estado tem muita força, e veio com muita força e ganhou em primeiro turno. Será que não vai ser igual? Eu acho, e aí é uma avaliação que a gente tem que fazer, eu acho que não vai ser o mesmo cenário nessa situação eleitoral. Primeiro porque essa vitória no primeiro turno, na eleição anterior, é uma vitória que se deve a um conjunto de fatores, mas nós temos aí o fator Lula, que ainda é muito forte, é um eleitor muito forte dentro do estado do Ceará, mas que não vai ser como na eleição anterior, né? Veio aquela onda para que ele pudesse ganhar a eleição a nível nacional. Nós temos um segundo fator também, que é a própria utilização dessa estrutura da máquina do Estado. Então, tiveram uma série de compromissos que foram feitos com prefeituras, para que essas prefeituras apoiassem o candidato do governo. E quando a gente vê esse cenário, o resultado que ele deu foi um resultado muito impactante na eleição anterior.
nós tivemos uma vitória do candidato, do capitão Wagner, em Fortaleza, uma vitória com quase 5 pontos percentuais de diferença para o atual governador Eu Elmano. acrescento um detalhe nessa história. Na época, o pessoal não conhecia muito o Elmano. Talvez tenha sido um fator favorável a ele. Às vezes o desconhecimento é um fator contrário, mas às vezes é favorável. Como um fator novo, algo novo, então às vezes fica fácil de vender, entre aspas, aquela mercadoria porque é nova. E quem é desconhecido tem menos rejeição. Isso. Não Lá é em porque- Fortaleza ele acabou perdendo, ele é conhecido em Fortaleza. Ele acabou perdendo lá em Fortaleza, uma diferença de 55 mil votos, eu acho, para o capitão Wagner, algo em torno disso. E o interior do estado deu uma força eleitoral para que ele pudesse ganhar. Hoje o cenário é um pouco diferente, porque se eventualmente se concretizar uma candidatura do Ciro, o primeiro ponto que a gente tem que fazer a avaliação é a seguinte: o Ciro é uma pessoa extremamente conhecida. Então o impacto do voto, do pedido de voto de um prefeito é muito menor para uma pessoa conhecida do que para uma pessoa menos conhecida. E além disso, o Ciro já tem uma história dentro do imaginário e uma identidade com o povo do Ceará. Então é mais difícil que um prefeito em uma cidade interior, em uma cidade pequena, consiga tirar voto do Ciro em razão dessa ligação que o povo já tem com ele. Então esse é um cenário que a gente tem que avaliar. E o segundo cenário que a gente tem que avaliar é que boa parte dos compromissos que o governo do estado tinha feito para a eleição anterior, ainda existem dívidas de convênios, de MAPs com essas prefeituras. Então o que a gente escuta, e a gente escuta bastante aqui na região e em outras cidades, é que os prefeitos não vão ter essa mesma disposição, uma vez que já na eleição anterior tiveram convênios que não foram pagos até hoje. Então esse cenário pode vir a mudar. A gente tem que fazer uma boa avaliação dos nomes que vão estar postos e de como é que vai ser essa aceitação pública, mas hoje eu vejo uma candidatura de oposição, se for efetivada essa candidatura do Ciro Gomes, uma candidatura de oposição com muita força, principalmente com a junção e com a união das forças de oposição do Estado, que eu acho que vai ser algo único aí nos últimos 30 anos aqui no Estado do Ceará. Você acredita que o Cariri tem força de pegar uma vice ou uma suplência de um Senado nesse novo desenho político para as eleições do ano que vem? Eu acho que tem, eu acho que o Cariri é a região mais importante do estado, culturalmente, historicamente falando. A gente tem uma economia que também não deixa a desejar em qualquer outra região do estado. Fortaleza tem sua força eleitoral em razão dos números, né, em razão do eleitorado de Fortaleza, que é muito grande, mas em Fortaleza essa oposição está mais ou menos consolidada já. No momento que você pega ali a força do André Fernandes, você pega a força do capitão Wagner, você pega a força do próprio Ciro, do Roberto Cláudio, você já tem uma oposição mais ou menos firmada, até porque na última eleição também o próprio capitão Wagner ficou à frente do governador, do candidato a governo na época, que era o Elmano, e hoje é governador. Então, ali a oposição já está consolidada, e a gente tem que consolidar forças em outra região, se for para fazer uma candidatura viável de oposição. E acho que aqui na região do Cariri é uma região que precisa se consolidar essa força, e eu vejo com muita viabilidade dentro de um projeto de oposição, uma vice, uma primeira suplência, ou mesmo uma candidatura ao Senado de alguém aqui da região. Até porque são duas vagas, né? O Senado então abre também o leque, a possibilidade do Cariri estar mais disponível também, até para uma cabeça já que a gente sabe que existe um possível candidato, ainda o outro falta decidir ainda quem seria nesse grupo opositor, enquanto o grupo do governo, pelo que se vê, ainda está batendo cabeça também para poder, entre eles, a briga para saber quem será o cabeça de chapa dessas vagas do Senado, com a talvez não ida do Cid Gomes para uma reeleição, que já deixa claro que é a que não pensa muito em mais concorrer às eleições. A gente tem que... O cenário ainda vai mudar muito, obviamente, daqui para março, para abril. Tem que se ver como é que essas forças vão se consolidar. Mas eu acho que a região do Cariri hoje tem uma força muito grande, não apenas política, como eu disse,
E nós temos nomes muito fortes. O próprio prefeito Gleidson é um nome que se destaca a nível estadual hoje, não apenas mais a nível regional, não apenas pelo trabalho que fez, mas pela avaliação que vem tendo do resultado que as urnas deram nessa última eleição. Então, a gente tem hoje uma liderança grande dentro da região do Cariri. O nome do Aloísio aqui no Crato também é um nome extremamente importante pelo resultado eleitoral que teve, pela construção de um projeto que está fazendo. E nós temos ainda outros nomes também tão importantes aqui na região, que esses nomes têm que sentar, é isso que eu tenho discutido bastante com essas lideranças de oposição, que esses nomes têm que sentar para poder discutir o papel e a importância do Cariri nessa chapa estadual e nessa chapa majoritária que deve vir a se formar. Felipe, nós estamos se avizinhando para o fim, mas tem uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta de cada um dos ouvintes, de cada um dos cidadãos da região do Cariri e do Ceará como um todo. Existe na crença popular uma utopia muito grande que a insegurança pública não tem preocupado muito, porque diz, morreu só bandido, está morrendo só usuário de droga, está morrendo só assaltante, enfim. Mas a insegurança pública, dentro do que a gente entende, ela causa ali a fuga de investimentos, empresas deixam de abrir seus negócios em algumas cidades violentas, existe ali fechamento de comércios, existe ali a desvalorização de imóveis. Quando existe a desvalorização, a análise que é feita pelo empresário ou pelo cidadão que vai comprar o imóvel, não quer saber se as mortes que aconteceram ali foram só de bandidos, sabe que ali é violência, né? Configura-se violência como um todo. Analisando esse cenário de violência a nível estadual, qual é a tua análise em relação a essa responsabilidade por tanta insegurança? Como é que você enxerga essa insegurança do Ceará, Felipe? Eu acho que hoje um dos principais, ou o principal problema do estado do Ceará é o domínio das facções criminosas na realidade cotidiana. Eu até tenho uma visão um pouco diferente, José, no sentido que o povo não está avaliando como algo tão ruim, principalmente nas cidades menores. Porque o crime organizado já chegou até nas menores cidades do estado. E a gente tem visto aí uma série de cidades que estão completamente devastadas, que as pessoas não querem mais sair de casa em razão da criminalidade, em razão do domínio dessas facções criminosas que, por vezes, estão mais fortes que o próprio Estado. Então, isso é algo extremamente preocupante. A gente precisa buscar uma solução, e a gente precisa buscar uma solução que seja definitiva. Precisa ter alguém com peito, alguém com coragem, que enfrente essas facções criminosas, porque senão elas vão dominar não apenas as localidades, as geográficas, que hoje elas já estão, mas vão dominar a própria política, vão dominar o próprio Estado, como a gente vê também as facções criminosas entrando cada vez mais dentro da política e dentro do Estado brasileiro. Hoje a gente vê em cidades, mesmo cidades que antes não tinham grupos organizados de facções, que estão cada vez mais dominadas. Outro dia desse tive um relato lá em Barbalha, de escolas que estavam sendo pichadas com as iniciais de umas facções criminosas. O diretor chegou para poder mandar os que tinham a apagar, e depois chegaram para o diretor dizendo que ele não poderia mais estar mandando o aluno apagar, que o aluno iria pichar onde bem entendesse. O diretor, com medo da vida, com receio da vida da família, deixou aquilo acontecer. Então, isso está acontecendo no nosso estado do Ceará como um todo, e chegou aqui fortemente na região do Cariri. Tudo aquilo que a gente via na televisão há anos atrás, que a gente achava distante do Ceará, a gente via no Rio, em São Paulo, e ficava assim, aterrorizado, né? E hoje a gente já não vê mais só na televisão, a gente está vendo na rua que mora, né, no bairro. A gente já enxerga essa realidade aqui de forma muito próxima, e a gente precisa lutar contra isso enquanto ainda é tempo. Porque vai chegar um determinado momento que não vai ser mais possível lutar, que eles vão ter dominado e vão ter ganhado do Estado. Então a gente precisa de uma política de segurança forte, firme, e que resolva esse problema da criminalidade, das
das facções criminosas, porque o Estado serve exatamente para isso, para monopolizar o uso da força. E no momento que o Estado está falhando nisso, é a falha principal do próprio objetivo do Estado ser. Não tem sentido o Estado estar rivalizando o uso da força com organizações criminosas. E muitas vezes essas organizações criminosas impedindo o cidadão de ter seu comércio, de ter sua vida ali organizada, além da insegurança, do roubo, de todos os outros pontos. E até nas campanhas também, né? Existem relatos aí na capital e na área metropolitana de pessoas que foram, inclusive, obrigadas a votar em candidatos específicos, em partidos específicos, e isso é um agravante, né, que realmente compromete o Estado como um todo. E me parece, Felipe, é uma leitura que eu faço, me parece que esse braço forte do Estado, que deveria ser o braço forte em proteção da população e em desfavor do crime, ele tem perdido o crédito em relação ao entendimento da sociedade. Parece que já não acredita mais nas promessas, parece que já não acredita mais em ter uma esperança nesse governo de melhoria. A gente percebe isso também, a gente percebe uma sensação da população de pouca mudança, além dessa sensação de insegurança, e a gente vem lutando para que as pessoas possam se mobilizar. Quem está satisfeito deve permanecer da mesma forma, obviamente, mas quem está insatisfeito tem que lutar, tem que agir politicamente para que a gente possa ter uma mudança na realidade, especialmente política dos nossos municípios, do nosso estado, para que depois disso a gente consiga buscar ações mais eficientes. E o povo tem o seu papel ali fundamental. Dependendo da análise que o povo faz para escolher um candidato, que é importante também, tem ali na mão a opção a chance de mudar, né, esse cenário. Não pode também só cobrar da polícia, né, só cobrar do judiciário, se não fizer a sua parte também enquanto povo, né? O poder está na mão do povo, a gente precisa cada vez mais perceber isso, compreender isso, porque quem escolhe nossos representantes somos nós, cidadãos, e a gente precisa buscar aqueles que têm mais preparo, mais condições e mais coragem de enfrentar essas pautas polêmicas, essas pautas que melhoram e que impactam tanto na vida das pessoas. Felipe, nós chegamos ao fim do jornal. A gente sabe que você tem uma gama de conteúdo aí que é de interesse da sociedade caririense como um todo, mas a gente já deixa para um próximo momento, para no outro momento você vir, até porque a gente sabe do seu compromisso também, Juazeiro, daqui a pouquinho, que você, estando lá como presidente da Câmara, tem um papel fundamental nesta articulação dessa reunião, né, para que as pessoas possam estar conversando com a diretoria da CAGES. Será 9 horas, né, Felipe? Será 9 horas ou? Será agora às 9 horas da manhã. A gente até pede para a população, aqueles que queiram ir, aqueles que estão com problema com a CAGES, que possam participar dessa audiência pública para relatar os seus problemas e que a gente lá em conjunto consiga encontrar soluções. Perfeitamente. Então, Felipe, em nome da Rádio Princesa, em nome do Jornal da Princesa, a gente agradece a vinda, agradece as explicações. A sociedade do Crato do Cariri realmente agradece os esclarecimentos feitos, lançados aqui no Jornal da Rádio Princesa.